Olá a todos. Vamos neste vídeo falar sobre o movimento circular uniforme, conhecido pelas letras MCU. O movimento circular uniforme é aquele que acontece em sistemas que estão girando, sistemas de dispositivos como catracas, coroa de bicicletas, engrenagens de relógios ou de outros equipamentos, onde há um movimento ali tipicamente circular, né? Imagine aquela coroa e catraca, aquele conjunto, coroa e catraca de bicicleta que você utiliza aí. Existe aquela catraca, que é aquela roda maior, não é isso? E aquela coroa, que seria aquela roda menor, toda engrenada, ambas têm engrenagens, né? Tem dentes, digamos assim, rodas dentadas, né? Melhor falando, que são ligadas por uma corrente. E aí, quando você pedala, né, na sua bicicleta, você provoca o movimento tanto da catraca como da coroa. E há assim uma transmissão de movimentos entre as duas peças giratórias, né? Duas peças girantes circulares. Então, nessa parte da cinemática, estamos agora interessados em entender um pouco melhor como é que se dá, né, o movimento giratório, movimentos de objetos que fazem curvas, digamos assim. Então, para isso, nós temos como principal modelo, obviamente, né, uma circunferência. Dado assim, então, imagine uma circunferência aqui. Essa circunferência, sabemos na matemática que ela possui um centro. Ora, se é uma circunferência, ela é dotada de raio, é isso? O raio é o segmento de reta que une o centro até um ponto da circunferência. Ela une, assim, o ponto que é o centro da circunferência, o centro C da circunferência, que vai unir, então, digamos assim, esse segmento que une o centro a um ponto da circunferência é o raio, é isso? Então, isso aqui é o raio R. Ora, imagine que a partir deste ponto A, vou chamar esse ponto aqui da circunferência de ponto A. Deste ponto A, imagine que esse ponto ele começa a girar no sentido, digamos assim, anti-horário, né? E esse ponto, uma partícula que saia do ponto A, vai chegar no ponto B na circunferência, mais ou menos assim, ó, desenhar aqui assim, o ponto B, certo? Imagina então um, um ponto qualquer da circunferência que saia da posição A e se desloque em forma circular até o ponto B dessa circunferência. Está aqui, ó, posição B. Observe que o que nós temos aqui? Nós temos, primeiro, pode observar que vai aparecer aqui um comprimento de arco, né? Lá da matemática, a gente chama assim, né? AB seria, então, um segmento chamado de comprimento de arco. Esse AB é um comprimento. Na verdade, esse AB é o arco, né? É o arco AB. Mas esse AB tem um comprimento, né? Que é dado justamente, eu vou corrigir isso aqui, né? Vamos falar bobagem. Os professores de matemática me perdoem, desculpem, né? Isso aqui é um arco de circunferência, é o arco AB. Arco AB de uma circunferência. É o que está na figura que nós desenhamos ao lado aí, ok? Ora, este arco de circunferência, ele tem um comprimento aqui, ó. Nós pegamos uma outra cor aqui, por exemplo, né? Observe que aqui nós temos um comprimento que eu vou marcar por azul aqui mais ou menos, ó. De A até B, nós temos um comprimento. Vou chamar isso aqui, né, de S. Então, S seria o quê? Quanto vale se eu medisse aqui a distância, né, que o ponto caminhou de A até B? Esse arco aqui, ó, né, o arco AB, ele tem um comprimento. Este comprimento eu vou chamar de S. Então, vou colocar aqui. S seria então o quê? O comprimento de AB, ou seja, o comprimento do arco AB. Vamos ser um pouco mais rigoroso na matemática aqui, né? Então, esse seria esse comprimento. Quanto que uma partícula, por exemplo, deslocou ao caminhar de A até B, ao longo daquele arco AB ali, né? Tem uma distância. Se eu fosse medir, suponho que essa distância valha S. Ora, ao mesmo tempo que há esse deslocamento aqui, há também o quê? Uma variação de um ângulo aqui, ó. Esse arco subentende um ângulo que eu vou chamar de θ. Então imagine que uma partícula sai do ponto A, se desloque de forma no sentido anti-horário, num giro anti-horário, e vai parar aqui no ponto B.
Observe que ele sai de um ângulo que era zero, né, horizontal, e tem então uma abertura de um ângulo aqui que eu chamei de ângulo θ. Ora, se este ângulo estiver em radianos, se θ for um ângulo, se θ, né, for um ângulo medido em radianos. Radianos é uma medida de ângulo também, radianos. Então, vírgula, né? Podemos relacionar, então podemos relacioná-lo com as demais medidas do círculo, da circunferência, melhor, né? Da circunferência, como segue, ou seja, da seguinte forma, como segue. Eu posso simplesmente relacionar diretamente essa distância S, e falar que ela sobre o raio R será igual ao ângulo θ se estiver medido em radianos. Isso é importante. Se o ângulo estiver em graus, nós teremos uma outra forma de calcular. Temos que adaptar essa expressão. Mas se o ângulo for medido em radianos, esta relação ela é válida. Ou seja, S sobre R é igual a θ. Isso é válido se somente C, aqui, né, for medido em radianos. Deixa eu grifar isso aqui que é importante. Se um ângulo medido em radianos, está aqui. Ok? Bom, quase sempre nossos problemas aqui vamos tratar como se o ângulo estivesse em radianos. Mas se nós não tivermos esse ângulo em radianos, a gente pode converter da seguinte forma. A gente pode entender da matemática, puxar, saber que um radiano equivale, né? Na verdade, pensamos assim, ó, na verdade que π radiano, a relação mais direta e mais comum que você vai encontrar é o seguinte. A gente fala assim, π radianos equivale a 180 graus. Logo, 2π radianos vão equivaler, se π vale 180, 2π vale 360 graus. Então, com essas relações aqui, né, basta pegar uma dessas duas, é possível, então, converter graus para radiano. Essa aqui é a chave, digamos assim, de relação de uma para outra. Fato é para nós aqui na física, se temos, então, um movimento circular, eu vou copiar isso aqui, esse círculo é importante para a gente, mas ele vai nos ajudar aqui a compreender melhor o que eu quero tratar com vocês. Então, eu vou copiar isso aqui, né, e vou colocá-lo aqui para baixo, porque para nós é importante. Então, eu vou replicar para baixo, nós temos esse cenário. Né? Temos assim um círculo, sabemos que a relação entre S e R se dá pelo ângulo θ. Logo, daqui, o que eu posso puxar? Eu posso puxar aqui o comprimento então, do arco S vai ser igual a quem? Vai ser igual a θ, o ângulo θ vezes R. Então, isso aqui quer dizer, o comprimento do arco, ou seja, S, é proporcional aqui, né, a esse ângulo θ por meio do raio R. O raio é constante do círculo, né? Qualquer condição aqui, o raio é R. Aqui era R, aqui também será R, por exemplo. Se eu for desenhar um outro segmento de reta aqui, esse comprimento que vai unir o centro até a um ponto da circunferência também será R. Fato é que isso aqui, né, para nós é importante. Então, S é igual a θ vezes R. Essa é a relação entre grandezas lineares, que é o caso S. O S é uma grandeza linear, e grandezas angulares, o θ é angular. Então, eu relaciono assim, então, grandeza linear com angular por meio do raio. Ora, se o comprimento S se relaciona com o ângulo θ pelo raio, uma consequência direta é o seguinte. Se eu pegar, né, imaginar que o deslocamento ΔS foi realizado, então, né, será igual ao quê? A um Δθ vezes R. O R é constante. Ou seja, se eu falar que esse S aqui, na verdade, for um ΔS, né, ou seja, deslocamento aqui escalar, ΔS, né, ΔS,
E aqui, um ângulo aqui, ao invés de θ for delta θ, por exemplo, ou seja, a variação de comprimento aqui, ΔS, está relacionado com a variação de ângulo Δθ. E a relação entre a variação de comprimento com a relação de ângulos se dá por meio do raio. Ora, por essa relação, se S é igual a θ vezes R, eu posso escrever como sendo ΔS, na verdade, é um Δθ vezes R. Ok? E aí, por exemplo, eu posso calcular qualquer variação realmente na dimensão linear em relação à dimensão angular por meio do raio. Então, nós temos essa relação também que é importante. O ΔS é igual a Δθ vezes R. Está aqui, ó. Beleza? Ora, se nós lembrarmos do conceito lá, definição de velocidade média, por exemplo, né? Se eu pegar um ΔS, pegar a expressão de cima, dividir por ΔT, que é igual a tudo isso aqui, Δθ vezes R sobre ΔT. E fizer isso aqui, ó. Ora, mas isso aqui é quem? É ΔS sobre ΔT, que é igual a quem? Que é igual a Δθ sobre ΔT vezes raio. Eu posso fazer isso porque aqui trata-se de uma multiplicação. Né? Eu posso pegar esse termo, somente esse termo aqui, Δθ vezes sobre ΔT, e separar de R, como eu fiz aqui. Observe que ΔS, ΔT, nada mais é do que a velocidade escalar, Vs, V. E Δθ sobre ΔT é uma velocidade angular, que eu vou agora representar por uma letra grega chamada ômega, que é esse ômega aqui, ó, parece um Wzinho meio curvo, vezes o próprio R que sobra. Então, observe que a relação entre variação de comprimento ΔS linear é igual à variação angular vezes o raio. Fazendo essa operação vindo pelo tempo, eu obtenho o quê? Que a velocidade, então, escalar V, que é ΔS sobre ΔT, vai ser igual à velocidade angular, que nós definimos aqui como sendo Δθ sobre ΔT, vezes o raio R. Assim, nós temos que a relação de velocidades é essa aqui, ó, no caso circular. A velocidade V é a velocidade que um ponto aqui tem, ó, um ponto aqui tem. Esta velocidade, né, ela é sempre tangente à circunferência. Imagina que nós tenhamos uma circunferência aqui. Deixa eu mudar de cor, né, para não confundir com vermelho. Imagina que nós tenhamos aqui uma dada circunferência, né, um objeto circular que esteja girando em torno de um centro aqui, de um eixo, de um ponto, ok? Ora, veja só, essa circunferência, né, eu posso desenhar aqui realmente, né, um raio R, sabemos disso aqui, a circunferência possui um raio R, né? Observe o seguinte, que em física, né, como nós representamos essas velocidades? Um ponto qualquer aqui, eu desenho um ponto de outra cor aqui, um ponto aqui, imagine um ponto aqui, imagine uma pequena esfera, uma pedra presa a um fiozinho que está girando em torno de um eixo aqui, um centro. Esta velocidade linear, ela justamente vai ser uma velocidade tangencial à circunferência neste ponto aqui, ó. Se imagina que essa partícula esteja girando em sentido anti-horário, assim, ó, anti-horário, né? Então, neste ponto aqui, tangencialmente à circunferência, eu posso desenhar este vetor velocidade. Este vetor velocidade tangencial, este vetor é o vetor v, é a velocidade linear. Ora, por outro lado, como é que eu represento esse ômega, que seria a velocidade angular? A gente coloca assim, a gente costuma colocar no ponto de giro uma curvinha assim, ó, com a pontinha. Essa curvinha com a pontinha, eles estão indicando que esse sistema está girando no sentido anti-horário, por exemplo. Se tivesse o contrário, seria sentido horário. E aqui eu coloco um ômega, né? Nós temos um ômega aqui, ó, né? Uma velocidade chamada de velocidade angular, que também é vetorial, eu posso colocar aqui, ó. E a relação de V e ômega se dá pelo meio do raio. V é igual a ômega R. Beleza? Então, essa é a relação entre medidas na circunferência, deslocamento linear, ΔS, deslocamento angular, Δθ, tá aqui, ó, deslocamento ΔS e angular, Δθ, e o raio. Daqui, obtivemos as relações de velocidade. A velocidade linear ou tangencial, que sempre será um vetor velocidade tangente à circunferência no ponto onde o objeto se encontra, né? Por exemplo, se eu quiser desenhar este objeto num outro ponto, aqui embaixo, por exemplo, suponha que o giro, eu acompanhe o giro, né?
E nesse ponto aqui, então, eu quero ver como é que está nesse ponto aqui embaixo do movimento, né? Como que está aquela esferinha lilás ali nesse ponto da circunferência, está girando de forma anti-horária. Ora, eu vou aqui, certo? Eu vou analisar onde está a esferinha aqui agora. Isso. Observe que ela se deslocou daqui para cá. Se eu for desenhar neste ponto qual é a velocidade linear dela, ou tangencial, né? Vai ser esta velocidade aqui, ó. É um vetor que tangencia aqui, ó. Aqui, ó. É um vetor tangente, ó. Repare que é um vetor de mesmo comprimento, portanto, o mesmo módulo, porém, este vetor tem direção e sentido diferente. Mas aqui, ó, isso aqui seria o vetor v, né? Velocidade tangencial, tá vendo? Então, assim, ponto a ponto na circunferência, eu sou capaz de desenhar vetores tangentes à circunferência que representam esta velocidade aqui, ó, linear, que será tangente a um ponto na circunferência. E a relação desta velocidade, o valor dessa velocidade, se relaciona com o valor da velocidade angular, ômega, por meio de r. Lembrando que essa letra aqui, né, esse Wzinho aqui não é um W, mas é um W encurvadinho, chamado ômega. Ômega, que é uma letra grega minúscula, ômega. E este ômega vai estar fisicamente falando para a gente sobre a velocidade angular. Velocidade angular. Ok? Esse é o ômega. Eu vou circular aqui, como são coisas muito novas, né? Para vocês, é um pouco diferente do caso linear. Temos isso aqui até agora. Pois bem, vimos a relação entre variação de comprimento, né, que é o arco ali, com a variação de ângulo, uma circunferência, ΔS igual a Δθ vezes R está aqui. Vimos que as relações de velocidade se dão também por meio do raio. A velocidade linear é igual à velocidade angular, ômega vezes o raio R. Beleza? Vimos aqui, né, que a relação, né, essa relação se dá inicialmente porque esse ângulo tem que estar em radianos, ou seja, S é igual a θ vezes R, se θ for um ângulo medido em radianos. Isso é importante para nós entendermos melhor, no caso, né? Ora, desta relação aqui, né, eu posso então tirar que esse ômega, o ômega, na verdade, então, subindo aqui a tela, nós temos que ômega, que seria uma velocidade angular, é igual a Δθ sobre ΔT, que é a variação, isso aqui é o quê? É a variação, isso, de ângulo, certo? Variação de ângulo. E nós temos embaixo aqui o quê? Nós temos uma variação de tempo. Variação de tempo, né? Ou intervalo de tempo. Beleza? Assim como nós tínhamos lá que ΔS sobre ΔT era variação de espaço sobre ΔT. Temos agora que o ômega, que é esta velocidade angular, é uma variação de ângulo, né? O quanto que varia o ângulo no intervalo de tempo que isso durou, né? Para variar. Então, nós estamos diante de uma grandeza chamada velocidade angular. Então, veja bem, este ômega, né? Isso aqui, então, isso aqui é igual a velocidade angular de um corpo que percorre uma trajetória curvilínea em um movimento circular uniforme, ou de um extremo de uma engrenagem, de uma roldana, né, de uma catraca, de uma coroa, digamos assim. Beleza? Bom, essas são informações importantes iniciais. Uma outra coisa importante, né, nós compreendemos bem o conceito de período e de frequência. Observe o seguinte, observe que voltemos para uma peça que esteja girando, né? Imagina que seja um disco qualquer objeto que tenha, né, um movimento circular. Imagina que a partir do ponto central aqui, né, há um giro, e a gente pode desenhar esse giro, vimos, né? Imagina que o giro seja em sentido anti-horário, ó, então eu posso desenhar assim. Quando eu desenho essa curvinha assim para cá, eu estou falando que esta peça está girando no sentido anti-horário com uma velocidade angular ômega, tá aqui, ômega, beleza? Olha só, imagine que um ponto qualquer aqui, né, imagine que sai daqui, imagine um ponto aqui, uma esferinha aqui presa aqui, vamos mudar de cor, né, para não confundir com essa do meio, vamos botar a cor preta mesmo aqui, vamos lá. Imagine que um ponto aqui, um objeto, um ponto qualquer,
beleza, sei lá, coisa assim, ele sai dessa posição A, não é isso? E dê uma volta completa, chegando em A de novo, tá? Imagine que ele vai gastar o tempo para isso, óbvio, né? Então, assim, ele vai percorrer essa distância toda aqui, que equivale a uma circunferência total. Se este objeto percorrer esta circunferência total em intervalo de tempo t, nós dizemos que há um período, ou seja, um período de rotação. Período, que eu vou chamar com a letra T, o T é igual a período de rotação. O período é o tempo que uma partícula, um ponto, qualquer objeto vai percorrer um círculo total, né, uma circunferência total, uma trajetória circular completa. O tempo que ela gasta para completar esse trajeto circular, esse é o período, é o tempo gasto para dar uma volta. Então, o período de rotação, o período de movimento circular, é o tempo gasto para que um ponto da circunferência, ou uma partícula, qualquer coisa aqui, dê uma volta completa. Neste tempo, para completar uma volta, é chamado de período de rotação. Ok? Então, olha só. Esse é o período. Agora, o número de voltas que uma partícula dá, né, em um determinado intervalo de tempo, ou seja, imagine assim, número de voltas ou de giros que uma partícula, né, ela consegue perfazer em um intervalo de tempo ΔT. Isso aqui em física é chamado de frequência. Frequência. Que chama com a letra grega, a letra minúscula F minúsculo. Então nós temos período, que é um T maiúsculo, que é o tempo necessário para que um ponto, uma partícula, um objeto tenha uma volta completa na circunferência. Para ter uma volta completa. Agora, o número de voltas que uma partícula, que um objeto dá em um determinado intervalo de tempo ΔT é chamado de frequência. É uma outra grandeza física com a letra grega, com a letra F minúscula. Ok? Então, essa aí. A relação entre uma e outra, vamos ver, é que o período é igual ao inverso da frequência.